Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens. Estamos começando o primeiro vlog de leitura e rotina do ano de 2023. Hoje é dia 13, se eu não me engano isso, 13 de janeiro. E eu resolvi começar a gravar porque deu vontade, porque o dia hoje amanheceu um pouquinho melhor do que os outros dias, então eu fiquei animada. E eu separei 3 leituras pra gente fazer juntos, enquanto eu vou compartilhando algumas coisas com vocês. Nenhuma tem nada a ver com a outra. A real é que eu só separei 3 livros que eu queria muito ler e eu vou ir compartilhando minhas opiniões e minhas experiências de leitura com vocês. O primeiro é o Príncipe Harry e o que Sobra, Henry, que agora eu descobri que ele não chama Harry, fiquei chocada. Que é este aqui que eu recebi da Companhia das Letras pelo selo Objetiva, recebi no Kindle. E por que eu vou ler esse livro? Porque eu quero saber da fofoca. Eu sei que esse livro não vai acrescentar em nada na minha vida, mas fazer o que se eu tô curiosa pela quantidade de livros que foi vendido, pelo que andaram comentando, pelos trechos que andaram vazando, enfim. Tenho essa veia de fofoca em mim e quero satisfazê-la. Então vai ser uma das leituras do nosso vlog. Minha segunda leitura separada foi uma questão de química, da Bonnie Garmus. Eu tô muito curiosa em relação a essa leitura. Eu amo essa capa, mas infelizmente ela foi trocada pela capa original, né, da gringa. E esse livro me foi vendido como uma comédia romântica, tipo Leitura de Verão, tipo Hipótese do Amor, tipo uma farsa de amor na Espanha. Só que pelo vlog que a Ivy leu esse livro e ela amou também, então eu tô bem curiosa pela leitura, deu pra ver que vai ser uma coisa totalmente diferente, que vai ter uma pegada de luta pelo direito das mulheres, então tô muito curiosa em relação a esse livro. Acabei colocando neste vlog. E a terceira leitura que eu separei é outra que eu tava querendo fazer tinha bastante tempo, mas que eu queria fazer no verão. E não teve verão, né? No caso, vocês estão vendo que eu estou de moletom em pleno janeiro. Pois é. Mas é o De Férias com Você, da Emily Henry. Tô muito curiosa em relação a esse livro. Eu amei o Leituras de Verão. Então, as expectativas para esse aqui estão nas alturas. Basicamente, são essas 3 leituras que eu vou fazer. E vocês vão me acompanhando. Eu vou começar com o do Príncipe Harry, porque eu preciso satisfazer minha curiosidade. Quero dizer que o vídeo de leituras do mês vai sair, do mês de dezembro, né, no caso, vai sair dia 13. O arquivo tinha dado problema, ou tava saindo com áudio, ou tava saindo com imagem. Espero que não aconteça o mesmo com esse vlog. E aí eu tive que regravar tudo. Tô aqui renderizando. E daqui a pouco eu vou sair, eu tenho que ir na casa dos meus pais, acho que à noite também eu vou sair. E aí eu vou compartilhando com vocês. E, gente, que luz bonita que tá aqui agora, né? Fiquei até bonita, tá doido. E é isso. Acho que eu vou aproveitar, enquanto esse vídeo tá renderizando, pra ler pelo menos os 2 primeiros capítulos do livro do Henry. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up. Olá pessoal, passando para atualizar o nosso vlog, já li 12%, foca, do O Que Sobra, que é a biografia do Príncipe Henry, e li 21 capítulos, e então já deu pra sentir que vai ser bem longa, e talvez eu não devesse ter começado por esse livro, sabe, porque, enfim, mas tô achando bem interessante. O livro vai começar contando de uma conversa que o Henry, o William e o Charles, sei lá, enfim, tiveram após a morte do avô, né, do Henry, o Philip. E depois ele já começa a contar sobre a infância, sobre como foi perder a mãe, as situações nas escolas e tudo mais, que é a parte onde eu tô. Agora ele tá com 14 anos, então tem muita água pra correr embaixo dessa ponte. E ele já andou soltando algumas coisas, por exemplo, algum tempo atrás, na mídia, comentaram que o príncipe Charles tinha um ursinho que o acompanhava pra todo lado e que, desde a infância, que ele ainda se agarrava com esse urso, e foram desmentir, né?
na imprensa, só que o Henry fala que é verdade. Aí ele começa a soltar alguns pontos, assim, da história da família, que o irmão dele não gostava que ele se dirigisse a ele na escola, que queria que os dois não tivessem contato ali dentro, algumas coisas assim. E até então, claro, né, gente, parando os comentários, mas tecendo aqui um outro de que isso aqui é uma autobiografia. Então a gente sempre acredita desacreditando, né? Porque toda história tem dois lados, então a gente não sabe exatamente o que aconteceu sem ter as duas versões e a gente não vai ter. Então, assim, basicamente a gente tem a versão do Henry, né? E, enfim, voltando agora, até agora, assim, a parte que mais foi tocante foi a questão, né, da morte da Diana, como afetou os garotos, como a mídia foi como abutre em cima deles, e como isso afetou muito o psicológico, como afetou nos estudos e tudo mais, e como por mais que o Charles tentasse ser um pai para esses garotos, que ele tentasse dar afeto, ele era uma pessoa mais fria, né? Os pais dele também eram, enfim. E são questões, assim, que eu tô achando interessante de acompanhar. Por enquanto, estamos nessa, né? Mas quando eu for lendo mais, se tiver alguma coisa muito interessante, eu venho comentar aqui no vlog. Por enquanto, eram coisas que eu já imaginava, exceto essa parte do ursinho, que eu também achei que era mentira, mas enfim. E tô achando interessante. Agora, eu vou arrumar algumas coisas aqui, porque meus pais daqui a pouco vão vir aqui tomar um café. Vou mostrar pra vocês quando eu for montando tudo. Inclusive, já fiz um bolo de milho, que fica muito gostoso, ele fica bem molhadinho. Mineiro adora milho, né, gente? Pelo menos os que eu conheço. E vou mostrando um pouquinho, então, das coisas pra vocês. E quando eu ler mais, eu venho comentar. Vou mostrar pra vocês o bolo de milho, que tá aqui esfriando pra desenformar. Olha que cor linda que fica esse bolo, gente. Fica uma delícia. Muito, muito, muito bom. E como não sou uma pessoa muito prendada, o restante tá chegando, porque eu encomendei. Porque isso é uma coisa que eu sou boa em encomendar as coisas. Agora eu tô aqui esperando chegar, vou arrumar algumas coisas aqui no quarto, pra deixar a casa toda bonitinha. I feel like it's Monday, something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay. Oi, gente, passando para atualizar o nosso vlog. Agora são 6h37 de um domingo, do dia 15. Já li 50% da biografia do Príncipe Harry e vim atualizar vocês. Até então, não existem muitas coisas que eu já não sabia sobre a biografia, sobre algumas coisas que ele fala aqui. E antes, né, lembrando que é uma biografia, então a gente só tem um lado da história, existem alguns pontos que a gente pode questionar e deve questionar, porque são algumas coisas meio mirabolantes, mas tem alguns pontos que me chamaram muita atenção. O primeiro foi a questão dele negar desde a morte da Diana até ele ficar adulto mesmo, na final do campeonato de rugby que teve em Paris, que a mãe realmente tinha morrido. E eu fico pensando em como eles querem levar uma vida de aparência e como eles sequer notaram que o menino estava em negação da morte da mãe durante todo esse período e o quanto essa negação o afetou. E isso pra mim foi um ponto bem bizarro, bem questionável a respeito deles, assim, não dele, porque, né? Mas enfim, foi uma coisa que eu achei muito bizarra. Em alguns pontos você entende muito as questões dele, essa questão da perda da mãe, de se sentir desamparado, a questão da exposição na mídia, de como os tabloides, de como os paparazzis perseguiam eles, como perseguem até hoje, né? E como inventam histórias, a forma como muitas vezes o palácio deixava com que aquelas mentiras fossem reverberadas, porque de certa forma ajudariam na imagem do Charles, a limpar a imagem dele. Que é bem bizarro também. Se isso for verdade, belo pai, né? Só que não. Só que assim, se por um lado tem algumas coisas que eu simpatizo com ele e até entendo as colocações dele, por outros, assim, eu sinto que ele nega muitos privilégios que ele tem. Claro que são privilégios que vêm com
com ônus grandes e com uma vida pré-determinada que ele não quer e da qual ele inclusive abdicou mais pra frente, né? Mas, por exemplo, falas como se eu prefiro voltar pra guerra do que continuar aqui na minha vida do palácio. É tipo... Porque ele mesmo fala depois que durante o período em que ele ficou na guerra, apesar dele ter servido como as outras pessoas que estavam lá, ele era acompanhado de pessoas que estavam responsáveis pelo bem-estar dele. Então, assim, ele não estava exatamente cada um por si igual as outras pessoas que estavam, sabe? Mas, assim, no geral, tô achando interessante. Não é uma pessoa que eu admiro. Na verdade, assim, quem eu admirava da família real era a Diana. E eu tinha uma simpatia muito grande pela Betinha, pela Rainha Elizabeth. Apesar de também ter várias críticas a fazer em diversas coisas e posicionamentos, enfim. Mas os outros eu só me interesso, não admiro nenhum deles, não tenho muita empatia, na verdade, por nenhum deles. Então, assim, tá sendo interessante, mas não tem sido aquela leitura que me envolveu como a biografia da Diana ou como, sei lá, a série The Crown, por exemplo, sabe? Mas no geral tá sendo bem interessante, tá sendo interessante ver esse lado mais humano dele, ver as falhas que ele cometeu, a forma como ele encarou as coisas erradas que ele fez, que foram muitas também. Mas tô achando interessante, tô achando bem interessante e só não imaginava que fosse ser tão grande, porque são mais ou menos 500 páginas e eu só fui descobrir isso quando eu fui atualizar as minhas leituras no Scoob. Fiquei um pouco assustada. Mas cheguei em 50% e quando eu ler mais ou terminar eu venho comentar com vocês. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Então, gente, terminei O Que Sobra, do Príncipe Harry, e vim tecer alguns comentários com vocês. Pontos negativos. Em alguns momentos não parece uma biografia, parece um romance, de tanto que ele floreia as coisas. E só faltam cair arco-íris e borboletas e... né? A parte do exército também é um pouquinho exaustiva para uma pessoa que em vários momentos fala que não lembra de absolutamente nada, que se desliga de tudo. No exército ele estava bem presente, tá? E tem bastante coisa. Foi a parte, assim, que pra mim foi mais cansativa, talvez a menos interessante no meu ponto de vista, não em relação à vida dele, tá? E assim, algumas reclamações dele também, sabe? Eu não aprendi a me sustentar por causa do meu pai e agora eu não tenho nenhuma ajuda deles. É verdade? Mas assim, é meio vergonhoso pra uma pessoa de 33 anos na época que escreveu isso aqui, tava falando isso, né? Então, assim, tem alguns pontos de eu tenho privilégios, mas nossa, como sofro, sabe? E, na verdade, eu acho que ele tem um sério problema em reconhecer os seus privilégios. Mas, enfim. Pontos positivos. Eu gostei muito da parte que fala sobre como o luto deles foi tratado, como, de certa forma, negligenciaram essa parte psicológica dos dois, sabe? Que simplesmente falaram, então sua mãe morreu, vocês não podem expressar muitas emoções e sigam em frente, sabe? E é uma coisa da realeza, né? Eles não poderem expressar emoções em público. Como o Harry também carregou diversos transtornos ao longo da vida e que só como adulto ele foi se tratar, porque até então nenhum deles ali acreditam muito em terapia, o que é meio complicado, porque a maioria talvez precisasse. Esses pontos eu achei bem interessantes. E o ponto em que fala do surgimento da Meghan na vida dele, e a questão do racismo no Reino Unido, ali na Inglaterra, e como o palácio simplesmente negligenciou e fingiu que não era com eles, entendeu? A nota que foi soltada a respeito
do racismo que a Meghan sofreu, a única nota, eu acho, foi liberada pelo Harry. E eu acho que isso nem tá na biografia, tá no documentário. E os conselhos do Charles são ótimos igual a ele. Querido menino, simplesmente não leia. Como se, assim, não ler as notícias, os tabloides, todo o racismo que ela sofreu, que o filho dela sofreu também em relação à mídia, fosse acabar se ela não lesse, entendeu? É um conselho bem bosta, igual a pessoa que deu. Então, assim, tem alguns pontos, principalmente esse da Meghan, de tudo que ela sofreu, da forma como tudo aconteceu, que achei muito interessante ele ter tratado na biografia, ter trazido e ter exposto da maneira que expôs, porque ele fala aqui, né, e também não duvido que seja verdade, que ele tentou por diversas vezes argumentar com a mídia, argumentar com a família, até o ponto em que ele processou a mídia, que também é uma coisa que era pública, né, porque foi noticiado em todos os cantos. Assim, das pessoas da família real, sinceramente, a única que ele não fala mal abertamente é a da Rainha Elizabeth. É a única que ele não critica. Ele fala, né, daquela questão da Camila ter amigos jornalistas que vendem as fofocas da família real, que ela era uma fonte. Eu tinha ouvido essa história também, ele meio que confirma, né? A gente nunca vai saber, porque ela nunca vai se pronunciar a respeito. E assim, pra finalizar os comentários sobre esse livro, tem a parte em que ele fala da briga dele com o irmão, que eu acho que os dois com certeza devem ter culpa no cartório, porque um fez coisas que o outro não gostou, um deixou de prestar apoio ao outro, então, né, eu acho que acaba que os dois tiveram alguma coisa aí nesse desentendimento deles. Achei bem interessante, dei 4 estrelas porque, entre tudo que eu vi aqui, eu achei muito interessante e achei bem necessário ele trazer essa questão do racismo no Reino Unido, apesar, né, de não ser o lugar de fala dele, mas enfim. Gostei bastante, 4 estrelas, e esse mês eu não leio mais biografia. Como foi uma leitura mais densa, agora eu vou pegar o De Férias com Você, da Emily Henry. Tô muito curiosa em relação a esse livro. A escrita dessa autora é maravilhosa, a diagramação do livro tá muito boa, e é o que eu começo a ler hoje. E aí assim que eu ler um pouco eu venho comentar com vocês. Oi gente, passando para atualizar o nosso vlog. Já comecei a segunda leitura, na verdade eu cheguei na página 228, capítulo 20. 218, aliás. E assim, estou gostando bastante porque a escrita da autora é muito boa, mas tem algumas ressalvas. Não gravei nada antes porque eu viajei, né, pra ir num casamento de um primo. E aí era bem longe, estrada chovendo muito, enfim, não consegui gravar basicamente nada. E foi muito correria. Mas, enfim, consegui ler bastante nesse inteirinho. O livro vai contar a história da Poppy e do Alex. A Poppy, ela é uma moça que ela trabalha para uma revista como influencer, né, de viagem. Ela viaja e conta as experiências dela. É uma vida muito ruim, inclusive, só que não. Meu sonho de consumo, trabalhar desse jeito, mas, né, não tem esse dom. E ela trabalha, então, nessa revista e cada vez ela vai para um destino diferente, apresenta coisas diferentes. Só que ela tá afastada do melhor amigo por 2 anos já, o Alex. Eles começaram essas viagens juntos, ela postava num blog de vida real, de viagens e viagens de baixo custo, contava os perrengues, e foi assim que ela acabou chegando nessa revista. Só que ela acabou abandonando esse hábito e aconteceu algo que ainda não foi revelado, que ela e esse melhor amigo se separaram durante 2 anos. E ela decide
falar com ele que eles vão fazer uma viagem através da revista. Bem, gente, a luz já alterou porque tive que parar pra resolver um negocinho. E aí anoiteceu. Mas enfim, a Pop vai fazer essa viagem, então, pra tentar se reaproximar do Alex, pra que eles vivam essa experiência de viagem de novo. E até então, na parte que eu estou, a gente ainda não sabe o que aconteceu entre eles pra que houvesse essa ruptura, sabe? Eu tô gostando muito da escrita, porque a escrita da autora é incrível, assim, ela enreda muito o leitor. Mas, um ponto que tá me incomodando um pouquinho é que eu não tenho conseguido criar laços com os personagens, sabe? E isso é uma coisa que me incomoda em romance. Aqui tem um clichê que eu adoro, que são os amigos que se apaixonam, então já tinha um grande ponto pra me ganhar, e as interações, os diálogos dos dois são muito bacanas. O livro ele é escrito entre passado e presente, que é outro ponto que eu gosto bastante também, dessa alternância, dessa questão deles mostrarem, né, quem eles foram e que eles são agora. Mas eu ainda não consegui criar um elo com esses personagens, com esse casal. E como eu criei em leitura de verão, por exemplo, então isso tem me incomodado um pouquinho. Mas ainda assim eu tô gostando bastante, é um romance bem fofo, bem clichê. E, enfim, pelo menos até agora tem sido bem clichê. E eu tô curiosa pra saber o que vem por aí. Nós só temos uma outra personagem secundária que apareceu e que teve papel até agora. Isso é uma coisa também que eu sinto falta de mais alguns personagens secundários. Mas no geral tá sendo uma boa leitura, tá me entretendo. E tô curiosa pra saber o motivo pelo qual eles romperam essa amizade durante 2 anos. E o desfecho dessa história. Quando eu acabar de ler, porque agora eu acho que volto aqui pra atualizar o vlog quando eu acabar de ler, que provavelmente vai ser amanhã. Eu comento com vocês o que eu achei. Bem, gente, passando para atualizar o nosso vlog, terminei a leitura de Férias com Você, da Emily Henry, e, infelizmente, não funcionou tanto quanto eu imaginava que funcionaria, sabe? O livro é uma leitura muito gostosa, a autora escreve muito bem, isso envolve bastante o leitor, então, quanto à fluidez da história, os personagens bem construídos, isso eu não tenho o que dizer, sabe? Porque realmente é o que a autora sempre entrega, pelo menos nos 2 livros que eu li dela, né? Então acredito que seja uma característica dela. Mas eu não consegui me conectar com os personagens. E talvez não seja nenhum problema do livro, sabe? Talvez seja uma questão minha. Então, esse aqui é um livro que com certeza eu pretendo reler futuramente, porque eu acho que em algum outro momento da minha vida talvez ele vá funcionar melhor, sabe? Sobre o desfecho, os acontecimentos aqui do livro, eu achei bem interessante. Eu achei a forma como a autora constrói as problemáticas do casal e as soluciona bem interessantes, bem incríveis, assim, sabe? E gostei bastante, assim, do final, achei que foi muito interessante, mas houve esse problema de questão de conexão, sabe? Que eu lia e eu não conseguia me importar muito com os personagens, e isso é algo que me incomoda muito numa leitura, porque eu gosto de manter essa conexão, eu gosto de sentir os personagens, e aqui infelizmente não rolou. Vou tentar em outro momento reler, né? Porque eu ainda acho que vai acabar funcionando melhor em um outro momento. Eu quero muito que funcione, porque eu gosto muito da escrita da autora e a escrita em si estava sensacional. Na questão de fluidez e tudo mais, né? Agora vamos para o último livro desse vlog, que é uma questão de química, que eu recebi da editora Arqueiro com a capa antiga, que eu acho linda. Eu não curto muito a capa nova, então sou bem feliz de ter essa capa antiga na estante. E eu tô pra uma história com temas mais pesados, talvez coisas que me envolvam mais nesse sentido, então acho que esse aqui vai acabar funcionando melhor que o anterior. Mas eu vou ler um pouco e venho comentar com vocês, como sempre faço. Mas tô com altas expectativas pra esse aqui, espero que eu goste bastante da leitura. Eu nem tô mostrando muita coisa pra vocês, gente, porque eu estou basicamente em casa, fazendo vários nadas.
nada interessantes, entendeu? Porque assim, arrumar a casa, essas coisas sempre rola, mas fazer coisas interessantes nem sempre. Aí o que tem pra mostrar eu vou mostrando. E é isso, basicamente. Então eu vou me arrumar agora pra gravar um vídeo que eu vou tentar liberar hoje. Se não sair hoje, vai sair amanhã. E eu vou tentando mostrar algumas coisinhas pra vocês. Galera, sabe a humilhação? A humilhação, ela existe, ó. Isso aqui é um fã tentando comprar ingresso pro show do RBD. E eu vou conseguir? Não, porque tenho certeza que já tá tudo esgotado. Olá, gente. Passando pra atualizar o nosso vlog. Finalmente com o meu cabelo natural agora. Tava me dando nervoso, ficar de chapinha, enfim. Era pra ter vindo mais cedo, mas fiquei passando raiva pra tentar comprar ingresso do show do RBD. Não consegui ainda. Oremos pra que no dia 3 dê certo, enfim. E li um pouquinho também de Uma Questão de Química, da Bonnie Garmus. E, gente, eu tô encantada com esse livro. Eu li 52 páginas até agora, bem pouquinho, mas arrisco a dizer que vai ser um dos meus livros favoritos, entendeu? Porque o início dele já foi muito incrível. E bem, aqui a gente tem a história da Elizabeth Zott, que vai se passar ali em 1952 e 1961, mais ou menos, se eu não me engano. E em 1952, a Elizabeth, ela tá ali entrando no meio acadêmico, que é um meio extremamente machista até nos dias atuais, mas naquela época, com toda certeza, ainda era muito pior, e tentando provar o seu valor naquele meio acadêmico, poder estudar, poder realmente mostrar o que ela veio. E em 1961 a gente sabe que ela tem uma filha e que ela tá apresentando um programa de TV de culinária. E assim, até então, como eu só li 52 páginas, a gente tá tendo uma introdução a essa vida acadêmica dela. E já dá pra sentir que ela é uma mulher que ela não vai aceitar as coisas de cabeça baixa, sabe? E pela sinopse, o livro já fala que ela vai usar desse programa de culinária que ela tá fazendo em 1961 pra dar voz a outras mulheres, pra fazer com que elas pensem, pra fazer com que elas reflitam sobre o papel na sociedade, que não precisa ser aquele pré-estabelecido, sabe? E eu já marquei várias coisas, mesmo tendo começado o livro agora, eu quero compartilhar algumas citações com vocês. A primeira é porque ela brigou com um cientista muito famoso e as pessoas estão falando que ele guarda rancor, que ela tem que pedir desculpa. Enfim, aí vem essa citação. Elizabeth Zott também guardava rancor. Só que o seu rancor era dirigido principalmente a uma sociedade patriarcal fundada sobre a ideia de que mulheres tinham menos valor, menos habilidades, menos inteligência, menos criatividade. Uma sociedade que acreditava que os homens iam para o trabalho e faziam coisas importantes. Descobriam planetas, desenvolviam produtos, formulavam leis. E as mulheres ficavam em casa e criavam os filhos. Ela não queria filhos, isso ela sabia sobre si mesma. Mas também sabia que muitas outras mulheres queriam filhos e uma carreira. E o que havia de errado nisso? Nada. Era exatamente o que os homens tinham. Inclusive tem uma outra parte aqui, eu só ia ler 2 trechos, mas enfim. Que uma pessoa fala com ela, você quer ser cientista? Ela fala, não, eu não quero ser cientista, eu sou cientista. E ela fala sobre essa luta, né? E ela deixa claro que só que lutar pra sobreviver causa desgaste às pessoas. Porque, né, você tem que ficar se provando e tem que ficar provando seu valor e sua luta o tempo todo. É complicado, é muito complexo. E a gente sabe que até hoje, apesar de uma maneira muito menos difícil, né, do que antigamente, apesar de ainda ser muito difícil, isso ainda existe. E o trecho que eu queria ler pra vocês era esse aqui, ó, que a pessoa do trabalho sabe do potencial dela, sabe que ela foi transferida por uma injustiça, mas que ela não tá conseguindo resolver bem aquilo. Essa pessoa é um homem, e ele fala pra ela, mas em vez disso, as mulheres estão em casa, não sei o quê,
E ele fala, sobre o trabalho, eu acho que eu posso resolver. Ela fala, não preciso que você resolva nada, eu sou perfeitamente capaz de resolver os meus próprios problemas. Aí ele fala, não é não. Como é que é? Você não consegue resolver porque o mundo não funciona assim, a vida não é justa. E aí ele dá um conselho pra ela que ele fala, quer um conselho? Não trabalhe de acordo com o sistema, seja mais esperta que ele. E eu acho que é exatamente isso que ela vai fazer, ela vai seguir esse conselho nesse programa de TV. É o meu chute. Ah, e antes de continuar o vlog, antes de continuar a leitura, eu quero dizer que esse livro aqui, ele tem um gatilho de estupro. Tem uma cena de estupro logo no início dele, que é uma coisa que até hoje eu só ouvi uma pessoa avisando em todos os vídeos que eu já vi sobre esse livro, que foi a Ivy, no Meu Amor pelos Livros. Que eu vou até deixar o canal dela aqui embaixo, vocês já conhecem, vivo panfletando o canal da Ivy, eu amo os vlogs dela. E no vlog dela, ela alertou sobre essa cena de estupro, foi a única pessoa que eu vi fazendo isso, e eu acho importante sim avisar, porque pode ser gatilho bem forte para algumas pessoas, e é uma cena bem forte, assim, logo no início do livro. E bem, por enquanto é isso. Louca pra continuar lendo e vendo o que esse livro me reserva, mas já tô amando a leitura. Bem, gente, terminei uma questão de química e eu não voltei antes pra ir comentando o livro porque quando eu vi, eu já tava no final. A história me envolveu muito, os personagens são incríveis, tanto a Elizabeth quanto a Maddie, que é a filha dela, quanto outras pessoas que vão surgindo ao longo da história. A forma como a autora construiu tudo, como ela deu voz aos personagens, os caminhos pelos quais ela levou os personagens são incríveis, sabe? Eu amei muito esse livro. Foi meu primeiro 5 estrelas favoritado esse ano, então, assim, pensem no quanto esse livro foi incrível pra mim. E eu recomendo muito, muito mesmo a todo mundo. Eu sinceramente não sei por que esse livro não virou uma febre, porque ele é realmente incrível. E agora ele não tem mais essa capa, eu vou deixar a capa nova aqui, mas eu particularmente amo essa, eu acho ela muito linda. E, assim, só tem uma ressalva a fazer, além aquele aviso de gatilho que eu já dei. Aqui fala que é um romance para espalhar alegria a cada página. E, assim, eu não sei se é bem isso não, tá? Inclusive, assim, tem algumas partes engraçadas, algumas partes divertidas, mas eu acho que esse nunca foi o intuito desse livro. E ele é vendido muito também como uma comédia romântica, mas eu não venderia dessa forma, eu venderia como um livro que explora a jornada da personagem, não romance em si, porque tem romance, mas ele nunca foi o foco da história, e a história nem gira por conta dele. Então, essas são as ressalvas que eu tenho pra fazer, mas amei demais, a editora Arqueiro acertou em cheio nessa publicação, porque, ai gente, essa personagem é incrível, realmente à frente do seu tempo. Os discursos dela são super pertinentes e é uma personagem que, apesar de evoluir muito ao longo da trama, ela não se perde em momento nenhum, sabe? Ela só tem um crescimento muito grande e as ideias dela, a forma como ela expressa, a forma como ela muda a vida de outras mulheres através da ciência é muito bacana, recomendo demais. E bem, pessoal, esse foi o nosso vlog de leitura, eu espero que vocês tenham gostado de conferir essas minhas 3 leituras, que tenham gostado de acompanhar um pouco mais das minhas experiências, um pouco mais das minhas opiniões sobre os livros. Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos, que se vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.